ou 20, 21. Hoje é a última aula que será cobrada. Eu só vou dar mais alguns exemplos, eu vou enunciar um teorema. E depois eu vou continuar explicando, tem muita coisa que ficou de fora, né? Corpos algebricamente fechados, por exemplo, teorema fundamental da álgebra. Só que isso será feito, mas não será cobrado. Tá? Então, na última aula, ou nas últimas aulas, a gente apontou, né, a gente tentou chegar a provar o teorema fundamental da teoria de Galois, o teorema de Artin, esse aqui, né? Que diz que se eu começo com um corpo e um grupo finito de automorfismos, o conjunto dos pontos fixos é sempre um subcorpo e a extensão é sempre galoisiana. Sempre uma extensão de Galois. De grau, a ordem do grupo e cujo grupo de Galois é o próprio grupo G. Tá? Então, se eu começo com um subgrupo de automorfismos e olho para o conjunto dos pontos fixos, dali para F dá uma extensão de Galois e eu recupero a ordem e o próprio grupo G olhando para essa extensão. Como consequência disso, a gente mostrou, que está a prova, né? A gente mostrou que a correspondência de Galois, no caso de extensões galoisianas, é uma bijeção. Mas ainda, temos esse diagrama, né? Importante, que diz que se eu tenho um corpo intermediário, então o grau da extensão do corpo para F é a ordem do grupo, e o grau da outra extensão, da extensão intermediária para cá, é o índice do grupo, do subgrupo, né? O quociente das ordens, né? Lembra que quando você tem um subgrupo, você tem uma relação de equivalência, né? A está relacionado com B, se somente se A vezes B a menos 1 está em H, no subgrupo. Então, esse índice é o número de elementos do conjunto quociente, né? Por essa relação de equivalência. O número de classes de equivalência, número de elementos conjugados a H. E a gente fez a prova desse corolário e acabamos fazendo um exemplo, né, de um subgrupo. Olhamos a correspondência de Galois para essa extensão. Eu pego uma raiz quinta da unidade, esse é um elemento cujo polinômio minimal tem grau 4, que é esse. As outras raízes são essas aqui. E eu adjunto, então, o elemento W. E adjuntar W significa juntar todas as outras raízes, porque se eu adjuntei W, então eu vou ter W ao quadrado, W ao cubo, W na 4, porque Q de W é um corpo que contém W, né? Se contém W ao quadrado, por ser corpo. Então, é uma extensão de Galois, de grau 4, né? Sempre é separável, porque isso é uma extensão de Q, e o corpo de decomposição do polinômio minimal é exatamente Q de W. E eu calculei o grupo de Galois. Então, eu vi que a extensão tem grau 4, então o grupo de Galois tem que ter 4 elementos, né? E vimos que ele é cíclico, gerado, eu tenho aqui os elementos do grupo de Galois, né? Sigma 1, que é a identidade, sigma 2, que é o elemento que envia W em W ao quadrado, sigma 3, que envia W em W ao cubo, sigma 4, que envia W em W na 4. O grupo de Galois é formado por esses elementos, e se eu pegar o subgrupo gerado por W ao quadrado, ou seja, por sigma 2, quer dizer, identidade, sigma 2, a composição de sigma 2 com ele próprio. A composição de sigma 2 com ele próprio, 3 vezes. E assim, eu pego o grupo gerado por sigma 2, ele dá Z4, portanto, ele é o próprio grupo, né? Porque tem ordem 4. Então, como o grupo de Galois é Z4, que significa que eu tenho só um subgrupo não trivial, né? Eu tenho a identidade, todo Z4 e um grupo de ordem 2. Que é justamente gerado por sigma 2 ao quadrado. Ou sigma 4, que é a mesma coisa, né? Então, esse subgrupo corresponde a um subcorpo intermediário, né? Que é o corpo de pontos fixos. E o que a gente provou é que esse corpo intermediário é exatamente o corpo adjuntado
Q adjuntado com W mais o inverso de W. Tá? Então é isso, né? Eu falei que dava para mostrar isso na mão também, ou seja, tentar calcular diretamente que um corpo fixo, mas eu não fiz isso. E agora vamos começar com a aula 21. Eu vou fazer um novo exemplo, tá bom? Então, vamos começar com a extensão de Q, que é formada adjuntando dois elementos. Eu vou adjuntar a raiz cúbica da unidade e vou adjuntar a raiz cúbica de 2 e vou adjuntar também a raiz cúbica da unidade, né? Lembra que o polinômio minimal aqui, de U, é o polinômio x ao cubo menos 2, não é isso? Ele tem raízes U, as raízes desse polinômio são U, W, W quadrado. Já vimos essa extensão, né? Então, se eu adjunto U e adjunto W, eu estou adjuntando todas as raízes. Portanto, F é corpo de decomposição do polinômio, x cubo menos 2. Né? Portanto, a extensão é normal. Portanto, uma extensão de Galois. Tá bom? O grau é 6, já vimos isso também. O grau de extensão é 6. E o grupo de Galois é esse 3. Tá? Só que agora eu estou com uma extensão de Galois. Então, eu tenho aqui... deixa eu copiar aqui nesse lado aqui. Eu tenho aqui F. Tenho aqui Q. Tenho aqui o grupo de Galois, que é esse 3, né? E tenho aqui identidade. Então, todo corpo intermediário, ou melhor, todo grupo intermediário aqui, vai corresponder a um corpo intermediário. Tá bom? Então, é isso que eu quero fazer. Eu sei quem são os subgrupos de ordem 3. Eu vou ver quem são os corpos intermediários associados. Tá certo? É isso que eu quero. Eu quero descrever toda a correspondência de Galois dessa extensão. Tá? Como eu já calculei o grupo de Galois, então, e é um grupo fácil, né? Um grupo de ordem 6. Lembra que esses 3 são as simetrias do triângulo, né? Você dá nomes aos vértices e você faz as permutações as bijeções que levam o triângulo no triângulo, né? Então, como foi a descrição do grupo? Lembra que eu quero automorfismos de F, que é Q de W. Então, para descrever o grupo, eu preciso dizer em quem será enviado U, em quem será enviado W. Então, eu tenho esses 6 elementos, né? Sigma 0, 0, que leva U em U e W em W. Depois tem o sigma 01, que leva U em U e W em W ao quadrado. Sigma 10, que leva U em W1 e W em W. Lembra que os automorfismos levam elementos em conjugados, né? Então, os conjugados de U são WU e W ao quadrado U, porque são as outras raízes do seu polinômio minimal. E os conjugados de W são W e W ao quadrado, que são as duas raízes do polinômio minimal de W, né? Eu não coloquei, mas a gente fez isso também, deixa eu escrever aqui. Lembra que o W é a raiz cúbica da unidade, né? Então ele satisfaz essa equação, que se escreve assim.
Só que o W não é 1, então o polinômio minimal de W é S. Tem duas raízes, uma delas é W e a outra é W ao quadrado. Tá? Então a extensão tem que levar W ou em W ao quadrado. Então são todas essas combinações que estão aqui enumeradas, né? Sigma 1 leva U em W em W ao quadrado. Sigma 2, leva U em W ao quadrado U, W, W. E sigma 2, leva U em W ao quadrado U e W em W ao quadrado. Todas essas possíveis combinações. O primeiro índice indica em quem é enviado U, né? Se o primeiro índice é 0, U é enviado U. Se o primeiro índice é 1, U é enviado em W. Se o primeiro índice é 2, U é enviado em W ao quadrado. E o segundo índice indica em quem é elevado W, né? Se o segundo índice é 0, W elevado em W. Se o segundo índice é 1, W elevado em W ao quadrado. Tá? Então, eu sei que esse 3 possui 3 subgrupos de ordem 2, que são, você fixa, né? Para quem lembra a teoria de grupos, você fixa um eixo e você permuta, né? Esses dois vértices. Então, isso dá um grupo de ordem 2, uma permutação. Né? Isso pode ser feito de 3 maneiras, né? Fixando esse eixo, fixando esse ou fixando esse. Aí você tem 3 permutações de ordem 2, né? Então, eu vou dizer que são subgrupos de ordem 2, são esses aqui, né? Ó, quem é, por exemplo, W01 ao quadrado, né? W01 ao quadrado leva... primeiro, eu vou fazer passo a passo, tá? U elevado em 1 se aplica uma vez, então se aplicou duas, U elevado em 1. E W elevado, W01, né? W elevado em W ao quadrado, se aplicou de novo, elevado em W na 4, né? Eu estou aplicando de novo, W ao quadrado elevado em W na 4, isso é W, né? W é uma raiz cúbica da unidade. Então, isso é identidade. Isso implica que sigma 01 ao quadrado é identidade. Então, o grupo gerado pelas potências dele é um grupo de ordem 2. Vou mostrar como é feito, por exemplo, para sigma 1. Então, vamos lá. U elevado em W. Se aplicou de novo. W elevado em sigma 1 de W, né? Vezes sigma 1 de U. Que é um homomorfismo, né? De grupos. É isso? Sigma 1 de W é W ao quadrado. Sigma 1 de U é W. Isso aqui dá W ao cubo U, que é U. Então, está levando U, não é sigma 1 ao quadrado. Está levando U em U. Aplicar duas vezes sigma 1 e V, e W, desculpa, está indo em W ao quadrado. E W ao quadrado, se aplicou de novo, sigma 1, vai em W. W na 4, que é W, né? Então, isso implica que sigma 1 ao quadrado é a identidade. Analogamente, a gente prova que sigma 2, ao quadrado é a identidade. Então, tenho aqui os 3 subgrupos de ordem 2. Grupo gerado por sigma 01, grupo gerado por sigma 11 e o grupo gerado por sigma 21. Tá bom? Então, esses são os grupos de ordem 2. Agora, eu quero ver quem são os grupos de ordem 3, subgrupos de ordem 3, né? Então, tem que ser cíclico, né? Se de ordem 2, ordem 3 é cíclico, porque 2 e 3 são primos. Então, eu vou pegar o grupo gerado por... Eu já o sei. Olha, eu já o sei. Esse e esse. Claro que não vai ser identidade, porque o grupo gerado por ele é própria identidade. Só pode ser
ou esse. Não, desculpa, só pode ser ou esse aqui. Então, eu vou pegar esse, por exemplo. Acho que os dois funcionam, mas vamos pegar o grupo de ordem 3 gerado por sigma 1, 0, tá? Vamos ver que ele tem ordem 3, de fato. Então, eu vou fazer sigma 1, 0 ao cubo, né? Então, U elevado em W1, é isso? W elevado em, bom, W elevado em W, U elevado em W1, então isso aqui dá W ao quadrado 1. Estou aplicando duas vezes o homomorfismo, né? E isso aqui, se eu aplico de novo, W elevado sigma 1, 0, né? W elevado em W, então fica W ao quadrado. U elevado em W1. Isso aqui fica W ao cubo U, ou seja, U. E W elevado em... Então eu tenho que aplicar duas vezes, né? Ou três vezes, quer dizer, eu quero ao cubo. W elevado em W. Se eu aplico de novo, elevado em W. Se eu aplico uma terceira vez, elevado em W. Tá bom? Eu estou fazendo... Isso aqui que eu estou fazendo é sigma 1, 0 ao cubo de U, que é aplicar três vezes. É isso que eu estou fazendo, hein? Não sei se estava muito claro. Então, a identidade, né? Então, a gente conclui que sigma 1, 0 ao cubo identidade, portanto, ele dá o grupo de ordem 3, subgrupo de ordem 3. Tá? Então, existem três corpos intermediários, né? Se eu tenho aqui, ó, vamos ver. Se eu tenho estes subgrupos, tenho aqui identidade, tenho o grupo de Galois, que é S6, né? Esse aqui é S6. Esse é 3, desculpa. Se eu tenho três subgrupos de ordem 2, S, S e S, quer dizer que eu vou ter três corpos intermediários dessa extensão. Tal que o índice é 2, daqui para cá. Eu vou ter 3, né? E eu tenho um subgrupo de ordem 3, daqui. Então, eu vou ter um corpo intermediário dessa extensão, de índice 3. Tá? Eu vou dizer quem é. Então, isso está escrito aqui. Temos três corpos intermediários de índice 2. O índice do corpo intermediário para o corpo total, né? Lembra que nesse gráfico, aqui, né? Quando eu tenho um corpo intermediário, a ordem do grupo aparece aqui, entre E e F. Não é entre E e K. Entre E e K é o quociente, né? Entre E e F, que é a ordem do grupo. Então, eu vou ter três corpos intermediários de índice 2 e um corpo intermediário de índice 3. Tá? Agora, Q de U já é um corpo intermediário de índice 2, porque o polinômio minimal tem grau 3 dele, né? Lembra que o polinômio minimal de Q de U... Lembra que o polinômio minimal... Polinômio minimal de U sobre Q é x ao cubo menos 2, né? Que tem três raízes. U, W ao quadrado 1. Então, esse polinômio tem grau 3. Portanto, essa extensão aqui tem ordem 3. Tem índice 3. Logo, esse aqui tem índice 2, né? Porque no total tem que ser 6. Esse aqui tem índice 2. Tá bom? Então, esse é um dos corpos intermediários. A quem corresponde, a qual subgrupo? Ainda não sei, mas eu sei que ele é um corpo intermediário. Tá? Agora, esses aqui têm o mesmo polinômio minimal. Né? Por quê? Porque esse é o polinômio que anula é irredutível. Então, ele é o polinômio minimal.
Tá certo? Então, essas extensões, esses corpos intermediários, esses estão contidos aqui, né? Porque esse contém U e contém W. Então, contém WU, contém W quadrado. Também tem índice 2 aqui. Por quê? Porque daqui para aqui é 3. Por que 3? Porque o polínômio minimal tem grau 3. Então, daqui para aqui é 3, daqui para aqui é 3. Então, daqui para aqui é 2. Né? Tá bom? Então, já tem os três subcorpos que tem índice 2. Tá bom? Já tem os 3 subcorpos que tem índice 2. Agora eu quero um subcorpo que tem índice 3. Para ter índice 3, quer dizer que do subcorpo para Q tem que ter índice 2, né? Porque no total tem que ter 6. Então, lembro que o polinômio minimal de W em Q é o polinômio x² mais x mais 1. Tem grau 2. E as raízes dele são W². Então, esse corpo é o subcorpo. Né? Porque esse aqui é 2, portanto, esse aqui é 3. Tá? Eu vou apagar esse 3 que eu não quero deixar de cima. Tá bom? Aí você pode se perguntar, professor, e o que aconteceu com o corpo Q de W², né? Ele também teria que ter índice 3. Esse corpo aqui. Porque o polinômio minimal de W² também tem grau 2. Então, esse corpo aqui seria 2, então aqui teria que ser 3. Só que esse corpo é igual a Q de W. Por quê? Ele contém W², portanto, contém W² ao quadrado, que é W na 4, que é W. Então, esse corpo contém W, portanto, contém Q de W. E é claro que está contido em Q de W, porque Q de W contém W, logo contém W² também. Então, são iguais, é o mesmo corpo. Tanto faz você juntar Q de W ou Q de W². Então, são esses aí, todos os subcorpos, todos os corpos intermediários para essa extensão. Agora, uma boa pergunta é: qual corpo corresponde a qual subgrupo, né? Qual corpo corresponde a qual subgrupo? Então, deixa eu tentar responder. Por exemplo, lembra que cada um dos corpos tem que ser o corpo de pontos fixos, né? A associação de grupo para corpo é você pegar o corpo dos pontos fixos do grupo. Então, por exemplo, quem é fixado por sigma 01? Lembra que sigma 01 leva O em 1 e W em W². Tá? Logo, U é fixado, né, pelo sigma 01. Ou seja, U está no corpo dos pontos fixos, né, do grupo gerado por sigma 01. Só precisa ser fixado por sigma 01 porque outro elemento é identidade, e identidade fixa todo mundo. Ou seja, Q de U está contido no corpo de pontos fixos. Tá bom? Porque o corpo de pontos fixos contém Q, é um corpo que contém Q sempre, e contém U, então contém Q de U. E os dois corpos têm o mesmo índice, né? Como você sabe que... você teria o seguinte, né? Você teria... Deixa eu colocar um pouquinho menor isso aqui. Você teria, então, o seguinte, você teria corpo de pontos fixos
você tem aqui dentro Q de 1, e aqui dentro tem Q. Só que esse índice aqui é 2, porque você sabe que esse índice, você sabe que esse aqui tem ordem 2, né? Desculpa, então 3 e 3 aqui, né? Aqui, a ordem do grupo aparece aqui em cima, né? De S aqui para F. Aqui embaixo aparece o quociente. Então, se ali é 2, aqui é 3. Tá? E esse aqui é 3 também. Porque o polinômio minimal de U tem grau 3. Então tem que ser iguais. Esses têm que ser iguais. Logo, esse é o corpo que corresponde a esse grupo. Tá? Analogamente, a gente vê que esse elemento é fixado por esse, e esse elemento é fixado por esse, e o mesmo argumento prova que esse é o grupo, esse é o corpo correspondente a esse grupo, esse é o corpo correspondente a esse grupo, e, como não podia ser de outra maneira, esse corpo tem que ser correspondente a esse grupo. Aí, ali só tem um corpo, não tem verificação nenhuma a ser feita. Né? Então, essa é a correspondência de Galois total nesse exemplo. Certo? Agora eu vou falar um pouco de como se traduz o fato do subgrupo ser um subgrupo normal no fato de corpo intermediário dar lugar a uma exceção normal. Tá? Para isso, eu vou falar de conjugação de extensões. Então, duas extensões de K são conjugadas se elas são isomorfas por um K-isomorfismo, ou seja, eu tenho um isomorfismo que fixa o elemento de K. Vou fazer um diagrama, eu queria fazer um diagrama aqui. Deixa eu ver se deixa eu passar. Um pequeno diagrama, né? Eu tenho aqui E e extensões de K. Tem aqui identidade. E então as extensões são conjugadas quando existe um isomorfismo aqui. Isomorfismo que estende identidade, né? Um K-isomorfismo. Tá? Então elas não são somente isomorfos, como corpos. São isomorfos como extensões de K. Da mesma maneira, tem uma definição para conjugação de grupos, né? Mas isso é a definição clássica mesmo. Dois subgrupos são conjugados somente se existe um elemento no grupo total, tal que um deles é a classe de conjugação do outro. Sigma vezes H vezes sigma menos 1. Certo? E o lema diz que duas extensões, dois corpos intermediários são conjugados, né? Somente se os grupos de Galois são subgrupos conjugados do grupo de Galois total. Tá bom? Então, o diagrama seria mais ou menos assim. Deixa eu ver. Eu tenho aqui o grupo F. Tenho aqui duas extensões, e linha. Extensões de K.
E então aqui tem a identidade. Tem aqui o grupo de Galois de E. Tem aqui o grupo de Galois de E'. Dois subgrupos do grupo de Galois total, né? Então, o que diz o lema é que se esses subgrupos são conjugados, no sentido de que satisfazem essa relação, então os corpos aqui são conjugados. Aqui tem duas. E a prova é bem estándar, né? É padrão, tudo funciona como deveria ser. Deixa eu ver se tem aqui. Cola. Então, eu vou fazer a prova em 3 passos e depois eu faço a pausa, tá? Essa é a prova do lema. É tudo bem natural. Então, deixa eu fazer aqui a prova. Então, antes de fazer a prova, deixa eu fazer um passo intermediário, que é o seguinte, né? Dado... Eu tenho o grupo de Galois da seção total, né? Então, dado um elemento do grupo de Galois, G, lembra que G é o grupo de Galois total. Tá? Então, a gente tem o seguinte. O grupo de Galois de F sobre o corpo sigma E é um subcorpo, né? Corpo intermediário. Eu tenho sigma, que é um automorfismo de F. Eu posso aplicar a E. Então, o grupo de Galois desse corpo é o mesmo grupo conjugado ao grupo de Galois de E. Ou seja, aqui o grupo de Galois de E, um grupo associado a E pela correspondência de Galois, e eu conjugo esse grupo utilizando o sigma. Eu faço sigma menos 1. Os dois subgrupos são iguais. São o mesmo subgrupo. Tá? Esse é o primeiro passo. Isso vale sempre. Aqui não estou usando. Isso aqui segue na definição. Deixa eu verificar. Então, tal pertence. Vou pegar um elemento num grupo e vou mostrar que está no outro, né? Então, tal pertence. Aqui. Se somente se tal é um automorfismo de F que fixa todo elemento de sigma E, né? Tal de A é igual a A para todo A em sigma de E. Na imagem do corpo E pelo automorfismo sigma. Lembra que sigma é um automorfismo de F para F, né? E E é um subcorpo de F. Então, isso aí, se somente se tal. A está em sigma E, então é da forma sigma de U. É igual a sigma de U para todo U em. Tá certo? Se vale para todo A em sigma E, quer dizer que vale para todo elemento da forma sigma de U, onde U tem E. Isso aí equivale a você dizer que sigma menos 1 composto com tal, composto com sigma de U, eu para todo U em E. Só passei o sigma para o outro lado, né? São todas funções, né? São homomorfismos de F para F, então posso fazer isso.
De fato, todo mundo tem inversa, porque estou falando de automorfismos, o grupo de Galois é um grupo de automorfismo. Isso significa que sigma menos 1 de tal vezes sigma pertence ao grupo de Galois de F em E. Porque fixam todos os elementos de E, né? Isso quer dizer que tal pertence a sigma vezes o grupo de Galois vezes sigma. Tá bom? Multipliquei por sigma à esquerda e por sigma menos 1 à direita. Então, esses grupos são iguais. Bom, vamos guardar essa informação. Esses grupos são iguais. Aplicar sigma e depois sigma menos 1 ao grupo de Galois de E é a mesma coisa que aplicar sigma a E. Bom? Agora, a segunda informação, né? Eu vou provar agora a ida, tá? O segundo passo vai ser provar, vou provar a ida. 2. Ou seja, eu vou mostrar que esses grupos são conjugados, que esses corpos são conjugados, os grupos de Galois são conjugados. Então, se os corpos são conjugados, né? Se E e E' são conjugados, significa que existe um caisomorfismo entre eles. Então, existe lambda de E para E', caisomorfismo. Certo? Tá? Agora, os dois são subcorpos de F. F é uma extensão normal de K. Todo homomorfismo de um corpo intermediário estende para um isomorfismo, para um automorfismo do corpo F. Né? Isso porque F é normal. Como F é normal, isso é uma propriedade que a gente provou lá atrás, como F é normal, lambda estende a um isomorfismo, né? Sigma, de F para F. Vou colocar aqui. Automorfismo, né? K-automorfismo, de fato. K-automorfismo. Uma propriedade das extensões normais, né? Se eu tenho uma extensão normal e eu tenho um morfismo de um corpo intermediário, ele estende para um automorfismo da extensão total. Tá bom? Se vocês não lembrarem, se eu voltar o suficiente aqui, devo achar. Deixa eu ver. Tá por aqui. Acho que é esse corolário. Quando a gente estava vendo extensões de morfismos, está aqui. Ó. Se eu tenho normal, e eu tenho um homomorfismo de um subcorpo, então ele estende para um automorfismo. Esse corolário aqui, da direita. Tá? Então vamos lá, vamos voltar. Agora, essa extensão, é claro, é uma extensão de lambda, né? Então, se eu restringo, se eu aplico o sigma aos elementos de E, vai ser o próprio lambda. E lambda é um isomorfismo de E para E'. Então, isso dá E'. Tá bom? Porque é uma extensão de lambda. E lambda de E dá E', porque é um isomorfismo. E agora é só aplicar a condição anterior, né? A equação anterior, eu tinha que o grupo de Galois
Eu tenho assim, o grupo de Galois de E' é o grupo de Galois de sigma E F. Isso é, pela equação anterior, né? Isso é sigma vezes o grupo de Galois de F para E vezes sigma menos. Tá bom? Pela equação anterior, né? Portanto, os grupos de Galois, esse grupo aqui é conjugado a esse, né? Satisfazem a definição de conjugado, certo? Isso prova a ida. Para provar a volta, agora eu vou fazer a volta aqui, 3. Tudo muito técnico, mas a única coisa que eu estou tentando mostrar é que a correspondência de Galois é natural no sentido que tudo que você entende para grupos acontece para corpos, né? Desde que você... A definição para grupos já é dada, né? Se dois grupos serem conjugados, a gente já sabia isso. Ou pelo menos deveríamos saber, né? Que vem da teoria dos grupos. Dois corpos conjugados você tem que definir corretamente, mas a definição é mais ou menos elementar, né? É mais ou menos natural. Então, agora vamos provar a volta. A volta quer dizer que se os grupos são conjugados, então os corpos devem ser conjugados, né? Então, eu vou supor que os grupos são conjugados, né? Suponho que os grupos são conjugados. Ser conjugado significa que o grupo de Galois de E' F é sigma grupo de Galois de F sigma menos 1. Para algum sigma, né? Suponha que existe sigma no grupo G, que era o grupo de Galois total. Tá ok. Mas eu já sei, né? Que vale a seguinte bordade. Eu já sei que eu sou o grupo de Galois de sigma E para F. Então eu tenho isso. Tá bom? Então eu tenho dois corpos intermediários, tal que o grupo de Galois é o mesmo. Mas eu sei que a correspondência de Galois é uma objeção, porque eu estou começando com uma extensão Galois. Ó, a minha extensão é de Galois. Então, se os grupos correspondentes são o mesmo, quer dizer que o corpo tem que ser o mesmo, né? Como a extensão de Galois. Como a correspondência de Galois é uma objeção, porque a extensão é Galois, né? É uma objeção, então isso prova que sigma de E é L. Né? Então, sigma era um automorfismo de F. Lembra que sigma vai de F para F. É um cautomorfismo, né? Tem aqui dentro E. Tem aqui dentro E'. E a restrição leva E em E'. Sigma restrito. Vai. Sigma era um automorfismo, ou seja, é um isomorfismo. Então, essa restrição tem que ser injetiva e sobrejetiva, porque eu tenho essa condição. Leva em todo E'. E é um K isomorfismo, porque sigma já era uma extensão da identidade aqui. Lembra que sigma está no grupo de Galois de F. Então, sigma é um K isomorfismo. Então, os corpos são conjugados. É isomorfo a E'.
por 1 K-isomorfismo. Tá bom? Então, isso dá a prova, isso acaba a prova do lema. A única coisa que a gente provou, então, é que conjugação de grupos corresponde à conjugação de corpos. Quando a gente fala de conjugação, a gente fala de grupo normal, né? Lembra aqui a definição de um subgrupo normal. Deixa eu colocar aqui. Para quem lembra não é problema, mas quem não lembra eu vou lembrar agora. Se eu tenho um grupo qualquer, né? E eu tenho um subgrupo, eu tenho que H é um subgrupo de G, né? É normal. E a gente escreve assim. Se o conjugado, né? Sigma H, sigma menos 1, é o próprio H. Para todo sigma. G. Tá bom? Essa é a definição de grupo normal. Então, agora o que eu vou provar é que a correspondência de Galois faz corresponder grupos normais, em extensões normais. Mas eu vou fazer isso depois do intervalo. Vou dar uma pausa aqui.